E galera, a Nintendo está disposta a acabar de vez com o Yuzu, isso já não é novidade, para quem acompanha aí a cena da emulação sabe que o projeto foi simplesmente de arrasta para cima, eles entraram em acordo com a Nintendo e passaram todo o código-fonte para eles, né? No caso, os desenvolvedores do Yuzu ainda tiveram que pagar uma multa de mais de 12 milhões de reais para não entrarem em processo com a multibilionária Nintendo. E de lá para cá, uma série de ações foram tomadas por conta da Nintendo. Eles começaram a derrubar os projetos, começaram também a mandar DMCA para vários desenvolvedores que continuaram, né, o projeto, inclusive apagando também os grupos do Discord, tanto do Citra, do Yuzu, também do falecido Suyu e também do Sudashi, né, que estavam utilizando o código-fonte do Yuzu. E agora, notícia da vez que vai impactar provavelmente muitos desenvolvedores que ainda tinham uma fagulha de esperança, é que eles mandaram DMCA para o GitHub e eles removeram mais de 8 mil repositórios que continham o código-fonte do Yuzu. E aquela frase que a gente sempre fala de corte uma cabeça, nasce duas, parece que a Nintendo vai cauterizar as cabeças para não nascer nenhuma. Talvez essas sejam as medidas que eles estão tomando de momento para impedir a disseminação, né, desse código, para que outros desenvolvedores não deem continuidade ao desenvolvimento do emulador de Nintendo Switch mais famoso que a gente tinha anteriormente. O Suyu foi de arrasta para cima também, né? Eles tiveram o Discord apagado, a maioria dos desenvolvedores não continuaram no projeto, e o que a gente tem atualmente é um projeto meio que parado. O único que ainda continua com a fagulha de esperança é o Sudashi. O desenvolvedor do Sudashi, inclusive, chegou a falar que ele não foi afetado, né, por esse DMCA, porque ele removeu o código que estava problemático no seu repositório. Então, os repositórios que foram apagados é que continham inteiramente o código-fonte do Yuzu que foi clonado antes do projeto cair, né? Muitas pessoas acabaram clonando o repositório, inclusive eu tinha um clone, né, do repositório, nem sabia quando que tinham feito isso, e me deparei com uma mensagem do GitHub falando que meu repositório, né, lá do clone do Yuzu havia sido excluído por conta desse DMCA da Nintendo, e eles enviaram esse aviso, né, para todas as pessoas que haviam feito o clone do repositório principal do Yuzu. E aqui teve um formulário que um dos funcionários da Nintendo preencheu para o GitHub aceitar remover esses 8 mil repositórios. Então tem uma observação aqui importante, né? Como a rede denunciada que continha um conteúdo supostamente infrator era maior que 100 repositórios, o remetente alegou que todos ou a maioria dos forks estavam violando na mesma medida que o repositório pai, né, no caso o repositório principal do Yuzu, né, que o pessoal fez os clones. O GitHub processou o aviso de remoção contra toda a rede de 8.535 repositórios, incluindo o repositório principal que já havia caído já há bastante tempo. O console Nintendo Switch ele contém as medidas de proteção tecnológica chamadas as TPM, né, que permite que o console ele rode apenas arquivos legítimos dos videogames produzidos pela Nintendo, incluindo alguns jogos aqui, né, Luigi's Mansion, Animal Crossing, Super Mario Maker 2, Zelda Breath of the Wild, e essas medidas de proteção impedem que usuários joguem cópias piratas dos jogos, né, no caso, no emulador da Nintendo Switch, que foi justamente esse o ponto, né, o calcanhar de Aquiles que o Yuzu acabou caindo e eles tiveram que encerrar de vez o projeto. Aqui tem algumas URLs, né, para os repositórios que caíram no caso. Então tem algumas até importantes aqui, como no caso o Pineapple. Pineapple, para quem não sabe, distribuía as builds de Early Access, inclusive eles haviam mantido também um código, um GitHub, né, um repositório com a última build Early Access do Yuzu, mas pelo visto também foi de arrasta para cima porque a gente não tem mais essas builds sendo distribuídas. Atualmente, apenas se você fez o download ou está encontrando aí, né, em pessoas que compartilham pelo Drive, Mediafire, enfim, você não vai encontrar mais essas builds, pelo menos no GitHub por enquanto. Outro detalhe é que quais medidas tecnológicas, né, no caso foi perguntado para eles que o material protegido por direitos autorais ele é violado, e aqui é dito justamente a parte das chaves, né, das medidas tecnológicas de proteção. Então, se você não tem as chaves, você não consegue jogar os games e muito provavelmente você não poderia estar utilizando o Yuzu ou o código dele ou até mesmo algum projeto baseado nele, porque você vai requerer as chaves para colocar, né, que os jogos assim rodem no emulador. Então essas TPMs, né, essas medidas tecnológicas de proteção, elas estão sendo ali, no caso, a alegação da vez para a Nintendo conseguir derrubar esses repositórios. E aqui ele diz o seguinte, né, que os repositórios relatados oferecem e fornecem acesso ao emulador Yuzu ou código baseado no Yuzu, e o emulador Yuzu foi projetado principalmente para jogar jogos do Nintendo Switch, especialmente o que contorna ilegalmente as medidas de proteção tecnológicas da Nintendo e executa cópias
ilegais de jogos do Nintendo Switch. No caso, os jogos do Nintendo Switch são criptografados usando chaves de criptografia proprietárias da Nintendo chamadas Prod Keys. No caso, você só vai conseguir rodar os jogos, né, se você conseguir essas chaves, essas Prod Keys. No caso, você precisa ter um Nintendo Switch desbloqueado e isso viola todas as medidas de proteção da Nintendo. E é mais um baque, né, pessoal, da Nintendo contra a pirataria, contra a distribuição dessas builds do Yuzu. Como eu disse, o desenvolvedor do Sudashi, ele avisou, né, que o repositório dele principal não continha essas medidas de proteção, né, que foram quebradas pelo repositório principal do Yuzu. Ele havia sido removido antes de colocar as builds do Sudashi. Por enquanto, a gente não tem muitas novidades do andamento do Sudashi, está sendo feito principalmente por apenas uma única pessoa, então o projeto está com desenvolvimento lento, enquanto que o Suyu também meio que parou no tempo, né, depois que todo mundo resolveu abandonar o barco, quando houve a queda, né, do grupo feito também pelo Discord. E novamente a Nintendo tá atacando de todas as frentes, né? Então vai ser bem complicado de você achar essas builds do Yuzu na internet, cada vez mais complicado. Eles estão mandando DMCA para todos os tipos de repositório que contenham algum código fonte, inclusive eles mandaram para o archive.org, né? Tem um vídeo aqui também dedicado falando um pouco sobre isso. Mandaram agora para o GitHub, em vários sites, né, também do Google já foram relatados que a Nintendo tá atrás dessas pessoas, né, e de sites que disponibilizam downloads das versões do Yuzu, para que assim você não consiga rodar jogos utilizando as versões do Yuzu, né, que foram derrubadas. A gente não tem muitas informações a respeito ainda, né, galera, do que possa vir a acontecer, se tem outras pessoas trabalhando ainda no Yuzu, né, nesse código fonte para continuar o desenvolvimento do emulador com mais pessoas. Por enquanto apenas o Sudashi, e eu acho que não vai durar muito tempo, né, até porque a Nintendo tá atacando de todos os lados justamente para isso, encerrar de vez o projeto do Yuzu, encerrar de vez todas as esperanças de pessoas que querem continuar esse projeto. E como eu disse em outros vídeos anteriores, se você quiser jogar Nintendo Switch atualmente com um emulador mais atualizado, a única maneira é através do Ryujinx. É um emulador que tem alguns problemas de performance, principalmente em PCs mais fracos, mas por enquanto é a única alternativa que você vai ter para rodar, né, jogos da Nintendo Switch no PC. Por enquanto essas aqui são as últimas informações, né, galera? Assim que tiver outras novidades a respeito desse caso, vou estar avisando vocês. Inclusive vou deixar também uma playlist com todo o desenrolar, né, dessas ações, né, da Nintendo versus Yuzu. Tem aí na descrição, separei todos os vídeos que abordei esse tema, caso você queira ficar por dentro de tudo que rolou nesses últimos meses aí, Nintendo versus Yuzu. Mas é isso, forte abraço, valeu, falou!